É a nossa maratona, hoje é um dia especial, porque a gente vai falar sobre o nosso cenário, o que a gente está vivendo, o que está acontecendo, o que a gente pode esperar. A gente não está aqui para dar certeza de nada, a gente está aqui para fazer uma reflexão junto com você, né? Então, obrigado por ter topado esse papo com a gente. Eu já vou chamar o Alê. Antes disso, eu só quero... deixa eu chamar, já que daí, enquanto isso eu vou fixando o comentário. Olá! Oiê, Boa tudo bem? noite! Tudo bom? Tudo, e você, como vai? Tudo bem também, graças a Deus. Nossa, a galera tá animada aí, já tem 216 pessoas conectadas, é isso Eu mesmo? te falei, Ó, dá até um nervoso aqui, hein, galera? os dois. Antes de Isso é entrar aqui, eu falei privilégio. assim, ai gente, eu tô com um friozinho na barriga, que delícia. Ah, isso é privilégio pra gente. Com certeza. O E Michael já tá aí, nosso privilégio e parceiro. motivo de gratidão a todos aí que disponibilizaram um tempinho para acompanhar esse nosso bate-papo, né? Com certeza. Estou muito feliz de ter todas as 271 pessoas agora. Feliz demais por cada um de vocês que estão aqui presentes com a gente. Legal, muito bom. Ale, E, oi, obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por estar aqui de novo para a gente bater um papo super legal. Fiquei super feliz em saber que a gente poderia falar sobre esse momento, né, que a gente está vivendo, trazer um overview aí de tudo que está acontecendo e de uma visão de alguém que já passou por muita coisa, já vivenciou muita crise e que com certeza tem um parâmetro, né, muito legal para a gente conseguir entender o que é que está acontecendo e para onde a gente está indo. Então, muito obrigada, viu, pela sua disponibilidade. obrigado você, Liege, pelo convite. É um prazer muito grande me dirigir a seu público. Eu estou vendo aí também o meu time da FQM. Vocês mesmo em férias aí, gente, vocês estão com saudades, é isso? Mas é um privilégio estar dividindo esse espaço com vocês, tá? De verdade. É um motivo de muita honra, muito orgulho para mim, tá bom? E muita gratidão mesmo, como eu já disse inicialmente, né? Bom, você falou que eu já vivi muita coisa na indústria, é verdade. São 28 anos de história que a gente já tem aí de estrada, né? Uhum. Mas um momento como esse que a gente está vivendo de uma pandemia, a última vez que nós vivemos uma pandemia, que foi a gripe espanhola, isso foi em 1918. Já faz um pouquinho de tempo, nessa época eu não era nascido, tá? 102 aninhos. Em 1918 nós não estávamos nem neste plano, pode ter certeza. Mas enfim, o objetivo que eu tenho hoje aqui com vocês é de tentar dividir em pelo menos 3 etapas aí esse bate-papo, né? Que eu acho que é interessante a gente entender para onde vai caminhar a indústria farmacêutica, mas antes de tudo, a gente tem que entender o cenário, e o cenário passa por um momento de conscientização. Eu tive a oportunidade de conversar bastante. Você não acredita, mas eu consegui falar com toda a minha força de vendas. Mais de 650 pessoas há 2 semanas atrás, antes de entrarem em férias. E eu consegui, dessa mesma forma que, usando os artifícios digitais e tecnológicos, eu consegui falar com todo o time. E foi justamente nesse sentido de conscientização, tá? A mensagem que eu quero passar para o grupo nesse primeiro momento é que o momento de nós termos calma é um momento de muita lucidez. Por quê? Porque nem as principais lideranças do mundo, nem o maior chefe de Estado do planeta, que é o Donald Trump, ele sabia o que fazer. Há 3 semanas atrás ele tinha uma postura de que as pessoas poderiam trabalhar normalmente. Aqui no Brasil a gente ouviu que era uma gripezinha. Hoje o Trump pede encarecidamente para que as pessoas fiquem em casa, né? Então, imaginem vocês, se nem as pessoas que têm acesso ao maior arsenal de informação do planeta sabem para onde vai caminhar, é o momento em que nós, como cidadãos, como pais, como executivos, enfim, como algum membro da sociedade, a gente tem que estar com os pés no chão, tem que estar com a cabeça no lugar, né? Então, eu penso de verdade que esse é o primeiro grande passo. É o momento de a gente agir com a cabeça no lugar, agir com racionalidade, isso vai passar. Não existe nenhuma crise que tenha subido neste pico e que não tenha caído em algum momento, né? E a A gente já última... viu na nossa história tantas coisas tão mais complexas, né? Como as Uhum. guerras mundiais,
Você comentou da pandemia, da gripe espanhola, mas a gente teve peste negra que dizimou populações inteiras, né? Então, É a verdade. gente sobrevive aí tantos milhares de anos, bilhões de anos, né? E aqui, para nosso momento, né? Conterrâneo, contemporâneo, é uma coisa que a gente nunca viveu. Mas, por outro lado, a gente tem um histórico aí, né? Que a gente é forte. O brasileiro ainda, ele é mais resiliente. A gente não desiste nunca, né? Já dizia um ditado aí, né? É. Eu acho que é por aí, tá? Se eu pudesse escolher uma palavra para esse momento que a gente está atravessando agora, essa palavra seria adaptação. Eu acho que o ser humano, toda a humanidade, gente, são 7 bilhões de pessoas passando por uma grande adaptação nesse primeiro momento, né? E entendo que a gente querendo ou não, essa adaptação ela é necessária. Se a gente quiser sofrer por antecipação, falando um pouquinho de ansiedade, se fosse dar resultado, se fosse efetivo, faríamos uma grande corrente, vamos lá, vamos sofrer por antecipação e vamos resolver o problema do mundo. Não vai ser por aí. Então, acho que a gente tem que realmente fazer boas escolhas nesse momento, né? O que eu tenho feito aqui, que eu tenho trabalhado bastante, que a gente ainda não conhece a extensão dessa pandemia, né? Ainda, mas a gente vai chegar lá. Então, esse é um momento que eu estou me reservando, eu estou trabalhando normalmente, são muitas interações através de canais digitais ao longo do dia, mas eu tenho trabalhado com o pilar do planejamento, tá? E nessa onda de querer, que eu acho que é a hora de planejar, de querer colocar a casa em ordem, eu tenho falado muito para o nosso time. Você já parou para pensar que talvez seja o grande momento da vida da gente para a gente fazer uma autoanálise, para a gente fazer uma reflexão, né? Quais são os meus pontos fortes? Quais são as características que são dominantes em mim e que são uma grande fortaleza? Mas, sobretudo, quais são os pontos em que eu sei que eu tenho oportunidade para melhorar? A gente vive reclamando do tempo. Eu não tive tempo. Precisava fazer tal coisa. Não tive tempo. E hoje? E hoje, talvez essa pandemia ela tenha surgido para nos ensinar a ressignificar muitas coisas, né? Uma delas é valorizar o seu tempo, né? Então, eu até coloquei uma publicação esses dias no Insta aí que use o seu tempo sem moderação, mas saiba usá-lo bem, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é que nesse momento de ressignificação, de dar valor para aquilo que realmente importa, eu diria que é o momento de nós nos apoiarmos em bons livros, em bons filmes, em pessoas com uma visão positiva, em pessoas que nos ajudam a fazer uma limpeza, né, da nossa mente, né? Porque a gente tem que cuidar demais da nossa saúde mental. Hoje a gente assiste uma pandemia de sanitária. A gente tem que tomar cuidado para que essa ansiedade que todos vivem nesse momento não vire uma pandemia mental. E também depois, mas eu tenho preocupação, o que vai ser do meu trabalho? Gente, em primeiro lugar vem a vida da gente, depois a gente tira a diferença com o que vier, com o que der e vier, principalmente nós brasileiros que já passamos por tantas e tantas emoções, né? Não vai ser diferente dessa vez, tá? Então, quando eu falo desse contexto, que eu acho que é hora de estabelecer as prioridades, para mim é assim, façam uma autoanálise e usem o tempo a favor de vocês. Vamos dar foco naquilo que a gente consegue controlar, né? Vamos pensar aqui num exemplo prático, né, Liege? Poxa, todos nós aqui estamos condicionados a uma quarentena, né? E depende de nós ficarmos em casa, cumprirmos a nossa parte, né? É um ato de cidadania, né? É um ato de fraternidade. E a gente vê aí com tristeza, muitos lugares aí, as pessoas aglomeradas e tudo mais, que possíveis pacientes amanhã. Então, às vezes, as coisas estão tão... Ali, pegando esse gancho, esse final de semana mesmo, eu percebi nas redes sociais muitos posts de vídeo, coisa de eventos em família. Ok, é Páscoa, mas enquanto a gente não entender que o governo está orientando, fiquem em casa, mais tempo a gente vai demorar para conseguir, de fato, sair de casa. Né? Porque o número só vai piorando, né? E isso é uma questão que a gente precisa ter consciência, né? Senão o impacto na economia vai ser maior ainda. Eu concordo plenamente, eu assisto com tristeza isso, né? Porque eu acho que é o momento da doação. Essa é uma doença que assusta pelo seu grau de transmissão, não pela letalidade.
né? Então, é uma doença que nos ensina a usarmos o lado da fraternidade, porque a gente tem que ficar em casa pelas outras pessoas, né? Então, eu diria que é nessa linha. Acho que a gente pode, sim, fazer aquilo que a gente tem como responsabilidade. Uma pseudo-adesão, uma falsa adesão, não é legal, né? Eu diria que é um ato de egoísmo. Até, mas eu posso ir até ali rapidinho. Não, não pode. Tá vendo? É um exemplo, está na nossa mão, vamos fazer, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que estar discutindo, tá? E aí a gente entra também num segundo pilar da nossa discussão, que eu acho que é o que está acontecendo no Brasil. E nesse caso, eu acho que vem a minha primeira mensagem para vocês. De verdade, gente, o Brasil é pobre. Todos nós sabemos disso. 61% da nossa população tem uma renda familiar, gente, de R$ 2.364. A renda per capita familiar de 2019 foi de 1.439. O que eu quero dizer com isso? Tem povo mais resiliente que o nosso? Não tem. A gente já nasceu no meio de uma série de pandemias econômicas, né? A gente é do tempo, eu me lembro que eu era do tempo que eu adorava, eu era um garotinho, ia buscar uma Coca-Cola no bar, num dia tinha um preço, no outro dia era o dobro do preço, porque a inflação já tinha se alterado. Então, Exato. nós nascemos na crise, a gente sabe lidar com crise, o brasileiro como Quantas nunca... moedas a gente já teve? É melhor não revelar, né? Porque aí eu vou acabar tendo que declarar minha idade aí para todo mundo, vai pegar mal pra caramba. Mas eu lembro... Então. Eu lembro de um tal de cruzeiro, cruzado novo e por aí vai, né? E o brasileiro o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, né? Porque como a gente tem a capacidade de ser criativo, de ser bem-humorado, inclusive nos momentos mais difíceis. Eu sei, eu também reconheço, eu também acompanho tudo que vem acontecendo do ponto de vista da economia, mas acredito de uma forma sagrada. Em primeiro lugar, vem a saúde das pessoas, vem a vida das pessoas, e depois a gente vai, sim, tirar o atraso, né, de tudo que está acontecendo aí, né? Somos muito bons nisso. Tem uma diferença muito grande, né, Ale, nessa questão, porque até teve uma polêmica muito grande esse dia sobre um prefeito que falou que pegar a corona todo mundo vai. Né? Uhum. E eu acredito que ele não esteja errado, porque como os meios de transmissão são muito próximos ao da gripe, é igual a gente, quem aqui nunca ficou gripado? Mas o que a gente precisa entender é que nesse momento não é questão de pegar o corona ou não, mas é o atendimento, né? A questão de você receber o atendimento adequado. Acontecer um óbito por complicações da doença é uma coisa, agora um óbito por falta de atendimento é outra completamente diferente. Eu concordo plenamente. Quando se fala no achatamento da curva, né, se fala justamente num momento em que a gente precisa se preparar para uma onda que ainda não chegou. Inicialmente, os infectologistas e os seus estaticistas, nome bonito, né? Para quem fica ali fazendo estatística de quando vai ser o pico, eles haviam falado que seria nas primeiras semanas de abril. Agora já se fala também que a gente vai viver um pico nessa segunda quinzena de abril, início de maio. Enfim, ninguém consegue ser conclusivo nesse processo. Mas o papel da sociedade é fundamental, a nossa parte a gente tem que realmente cumprir. O que eu posso garantir para vocês é que esse negócio vai passar, essa onda desse Covid vai passar. E com isso, muitas portas vão se abrir para a gente. Vai levar vantagem quem estiver preparado e ocupando da melhor forma hoje o tempo que a gente tem disponível, né? E que o brasileiro, como nunca, é um ser humano adaptado a viver em situações adversas, em sobreviver com escassez. Eu acho que a gente vai tirar isso de letra. Aqui estava faltando respirador, já inventaram válvulas. Aqui estava faltando máscara, já começaram a inventar até gente que eu já vi colocando uma cueca na cabeça, essas coisas todas aí. O brasileiro é hilário, gente. E eu acho que essa é a nossa principal diferença, né? Algumas iniciativas até de especialistas, né, em engenharia consertando esses respiradores antigos, né, que já estavam lá parados. Então, é uma série de coisas que realmente a gente usa muito para se reinventar. Né? E esse tempo bem aproveitado agora, a gente sempre reclama que nunca tem tempo,
Eu acredito que muitas pessoas que estão aqui estão tendo a oportunidade de vivenciar um pouco mais essa questão de tempo. Então, extremamente importante que você use da melhor maneira, que você aproveite esse momento para ser uma pessoa melhor. Eu costumo sempre falar que é na crise que se cresce. Porque se você está ali preparado, se você está olhando para as oportunidades, assim que elas aparecem, você está pronto. Né? Diferente de ficar lamentando e não sair do lugar, né? Eu gostei muito do seu comentário. Na crise é que se cresce. Eu tenho aqui um ditado comigo que é: na crise, risque o S da crise e vai aparecer a palavra crie. O que não dá é para a gente ficar parado. O que não dá é para a gente acompanhar paralisado, estagnado esse movimento todo, né? Eu acho que é uma hora que realmente toda a humanidade está se desafiando. Então, na crise, a gente cria e depois a gente cresce. Eu tenho certeza que é por aí o caminho, né? E querendo ou não, eu acho que essa pandemia veio para nos ensinar algumas coisas, né? Principalmente uma daquelas que eu mais reflito hoje em dia é o quanto o ser humano e o seu egoísmo e sua arrogância e a sua prepotência está sendo desafiada nesse momento, né? Porque hoje a única coisa que a gente precisa é ficar dentro de casa com os nossos familiares, com os entes queridos mais próximos, né? Esperando essa onda passar. Não tem ninguém preocupado neste momento em adquirir uma bolsa linda, maravilhosa da Louis Vuitton. Não. 7 bilhões de pessoas hoje numa corrente positiva para acabar com essa doença em breve. Né? Então, eu acho que essa é uma reflexão importante. Então, vamos dizer não com essa doença, talvez a gente aprenda muitas lições positivas. Não ao egoísmo, não à individualidade, o fortalecimento do senso coletivo, né? Porque é um grande desafio você ficar em casa pelas pessoas, né? E a gente tem que entender que tem um aprendizado importante por trás de tudo isso, né? Com certeza. Eu acho que tem muita gente que fala, não vejo a hora de voltar ao normal. Não existe mais aquele normal. Né? O mundo não vai voltar a ser a mesma coisa. Tudo isso aconteceu e deu um empurrão digital no mundo. Né? Todas as pessoas, empresas e corporações, enfim, que tinham alguma resistência em relação ao digital, hoje não tem mais, né? Todo mundo aprendeu a baixar os aplicativos, todo mundo aprendeu a usar os aplicativos, todo mundo está super digitalizado. E até as pessoas que tinham mais, assim, dificuldade mesmo e resistência, hoje se renderam. Então, aquele comerciante pequeno que não sabia mal e mal usar o WhatsApp, hoje ele vende pelo WhatsApp, ele aprendeu a fazer anúncios, né, no Instagram, ele está se virando. Não teve o cara do torresmo que foi vender na os feirantes, né? Quando ele imaginou que ia vender torresmo numa live, né? Os feirantes passaram por isso também, né? Eu acho que essa pandemia, Liege, querendo ou não, essa pandemia ela está mudando de forma radical, de forma disruptiva e irreversível o comportamento tecnológico das pessoas. Eu concordo com tudo que você está falando aí. 2 pontos, eu acho que se destacam claramente, né? A solidariedade, porque no meu dia a dia aqui com os nossos gestores, com os meus colegas de trabalho, a gente entra no Teams, a gente entra no Zoom, a gente entra no WhatsApp, a gente entra no e-mail, a gente entra no Skype. Caramba, e nenhum de nós tínhamos um domínio pleno dessas ferramentas. Então a gente está aprendendo a se comportar nesse mundo digital, a entender esse mundo digital, a gente está evoluindo nesse quesito, ou seja, aquela frase, né, que foi atribuída ao Einstein, não sei se é verdade, mas que a mente que se abre a uma nova ideia, ela nunca mais volta para o seu tamanho original, é isso. Como você falou, acho que jamais a gente vai voltar para o patamar que nós estávamos antes, porque nós saímos daquela casca e a gente entrou num formato muito maior. E o outro ponto da solidariedade, né? Você pegou um exemplo que eu acho bárbaro. Você viu os feirantes sendo ajudados por esses digital influencers e tal, e falar, olha, compre da barraca do seu João, o telefone está aqui, frutas frescas e tal. Então, esse momento é um momento que realmente vem um resgate de vários sentimentos que são importantes para a humanidade, tá? O trabalho, sem sombra de dúvidas, ele é fundamental. Eu tenho acompanhado aqui os meninos falando, eu não vejo a hora de voltar, eu nunca imaginei que eu fosse ter saudade de trânsito, saudade de poluição, saudade da secretária ficar barrando a gente para falar com o médico, 2 horas aguardando determinado médico. Que saudade disso, né? Mas isso é para a gente ressignificar
a importância do nosso trabalho, valorizar a grande oportunidade que a gente tem, né? Novos caminhos, novas oportunidades virão, né? E aí acho que a gente entra num ponto importante no pensamento de indústria farmacêutica, né? Que entra no terceiro pilar dessa nossa discussão. Eu queria dizer para vocês o seguinte, em primeiro lugar... Caiu. Caiu. Que susto, gente! Eu achei que tivesse caído, mas acho que foi só a conexão da Lê. Já ele deve estar voltando. Eu estava aqui, de repente ele sumiu. Meu Deus, a live caiu. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe também se assusta ao vivo. Ai, ai. Mas olha, o Ale já deve estar voltando, deve ter acontecido alguma coisa lá na conexão dele. O pessoal tá rindo aqui. Alguém printou, se não printou, não printa mais, a cara de assustar. Mas já ele está voltando. Eu acho que o que a gente vem trazendo é extremamente importante, porque a Terra, o planeta vem pedindo socorro, né? Aqui, ele já apareceu. Né, Elber? Eu concordo que deve ter sido muito engraçado. O Elber, o Henri, a Eliana tá rindo aqui, ó, que sapeca, dona Eliana, a Silvinha também. Ai, ai, peraí, cadê? Tá dando bug aqui para eu chamar o Ale. Alessandro, se você puder me mandar um oi aqui, eu te chamo. O Henri printou. Se você puder mandar um oi aqui, ele não tá aqui visualizado. Deixa eu ver. Foi. Valeu. São tantas pessoas importantes aqui juntas hoje que o Instagram deu um tilt. Tá? É o momento vídeo cacetada. Eu fiquei falando com as paredes aqui, eu não entendo porra nenhuma desse negócio aqui, eu fiquei perdido falando. E agora, o que eu faço, meu Deus? Ai, gente, foi muito engraçado. Caiu. Ah, Liege, se o Faustão gravou, você vai aparecer, vai ficar mais famosa ainda, viu? Vai aparecer nas videocassetadas lá, né? Bom, eu estava dizendo, desculpem. Tudo é de verdade, né, Ale? Tudo é de verdade. É tudo de verdade. Eu tô no meio do mato aqui, gente. Me deu uma batedeira aqui, peraí. E eu tô no meio do mato aqui, eu tô em Itatiba, eu tô aqui junto com cachorro, gato, passarinho, tem os macaquinhos. Então, como eu tô muito afastado da região urbana, pode ser que a gente tenha tido um problema de internet, mas eu paguei a conta, tá, galera? Tenho certeza disso. Quero saber, hein? Mas retomando aqui, eu estava falando para vocês da indústria farmacêutica, né? O quão grato a gente tem que ser e como nós somos privilegiados por pertencermos a esse segmento que eu simplesmente sou apaixonado, né? Os primeiros fármacos foram produzidos no século X. Gente, indústria farmacêutica sempre existiu, sempre vai existir e vai passar mais milênios e a gente vai ter um papel fundamental. Então, ainda mais no momento em que a gente assiste uma pandemia, uma doença, não existe um setor da economia tão envolvido em pesquisas, envidando todos os esforços do mundo para a gente buscar descobertas para essa doença, para a gente dizimar essa doença, né? Então, todos os dias a gente acompanha nos noticiários empresas buscando vacinas, buscando o teste com fármacos. Tudo isso é um papel fundamental da área de pesquisa, desenvolvimento e inovação das indústrias farmacêuticas, né? Somos tecnologia de ponta para isso e felizmente milenar, né? A gente já trabalha, desde que existe humanidade já deve existir algum tipo de fármaco. Então, como que eu penso indústria farmacêutica? Eu creio que esse susto obviamente existe, mas ele vai passar. Mas a indústria farmacêutica ela tem um pensamento de longo prazo. Longo prazo. Então, eu não posso opinar como setor, eu posso opinar como uma pessoa que faz parte do setor, né? E que eu acredito muito que a indústria farmacêutica faz os seus investimentos pensando em longo prazo. Então, eu não posso dizer para vocês como que outras empresas estão se comportando, mas a nossa, por exemplo, a gente tem processos seletivos que estão caminhando normalmente e quando essa onda passar, a gente vai fazer as contratações devidas das pessoas. Enfim, a gente não vai fazer a máquina parar. Eu acho que esse é o sentimento, né? A gente tem que ter um pensamento que
essa onda está estabelecida, ela vai passar e daqui para frente a gente vai ter que otimizar esse tempo da melhor forma, né? A gente está aqui guardando energias para o momento certo a gente chegar lá fora e bem preparados para isso, tá? Eu vejo esse um primeiro passo. Nós somos um setor muito resiliente. É o primeiro, o último setor a entrar numa crise econômica, é o primeiro que sai dela. Nós trabalhamos um setor de necessidade primária, né? De necessidade básica. Enfim, eu fico até, às vezes, por empatia, acompanhando donos de restaurantes, donos de quem tem um quiosque dentro de um shopping center e tudo mais. Essas pessoas realmente estão passando por um momento de muita aflição. E eu espero que você, Liege, e os outros 558 convidados aqui dessa live tenham um papel de que, a partir do momento que nós nos tornamos conscientes do nosso papel, da nossa responsabilidade, que a gente leve uma voz amiga também para essas pessoas, né? Para que a gente estabeleça uma conexão de uma mensagem positiva para eles, porque vai passar. Mas nós aqui realmente estamos num setor em que a gente tem que ter muita gratidão. A indústria farmacêutica, ela é um setor pujante da nossa economia. E o Brasil tem quase 500 mil médicos, né? Então a gente vai ter uma série de formas de abordar os médicos, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, você falou que as coisas não serão mais como eram antes. Eu tenho absoluta confiança nisso que você está dizendo, né? Aí a gente teve aquele imbróglio todo, né? A indústria farmacêutica afastou os representantes com a onda da pandemia, tirou todo mundo do campo, aí todo mundo resolveu migrar para a tal da visita virtual. Oh, que legal, né? Os médicos no início falaram, não, que bacana, eu aceito receber o contato. Só que os coitados dos médicos, nesse momento de pandemia, que muitos estão trabalhando, convocados e tudo mais, eles não pararam para pensar também, nossa, mas tem uma empresa X que tem 12 representantes no campo. Tem uma empresa Y que tem 8. Uma empresa Z que tem mais 2, 3, 4. Imaginem, no final de um dia, quantos contatos virtuais, de uma forma desestruturada, esses profissionais receberam, né? E eu não estou aqui fazendo nenhum julgamento de valor. Até nós também fizemos isso, porque era um momento de você buscar alternativas, né? Quando você busca alternativas, você está buscando o acerto. Né? Você tenta acertar. Então, isso, quando a gente encontra os obstáculos no meio do caminho, eu diria que não é um erro, é uma tentativa de acerto. Né? Mas todos acabaram migrando para esse modelo e acabou desgastando muito brevemente. Então, eu acredito que a relação com o médico e é fundamental, sempre vai ser através do representante. O contato com o representante, a visita principal, a melhor forma é a presencial. Agora, aprendendo com a tecnologia, sem sombra de dúvidas, vamos aqui nos colocar no lugar dos nossos queridos médicos. Faz sentido agora, se tiver um congresso americano XPTO, eles irem até lá, pegarem 10, 12 horas de um voo, ficarem em um lugar aglomerado? Então, eu acho que a humanidade vai repensar uma série de coisas, né? Tem uma série de eventos que a gente vai poder fazer em formato digital. Ou seja, em primeiro lugar, vem a visita presencial do representante. Em segundo lugar, ações estratégicas complementares à atividade do representante. Exatamente. Porque aí a gente busca conexão, a gente busca sinergia entre o presencial e a era moderna, que é a era digital, que nós todos estamos aprendendo a mexer. Né? Eu acho que esse é um aprendizado fora de série, extraordinário para todos nós, que realmente a gente está trocando pneu com o carro em movimento, não é? A gente está aprendendo a lidar com o novo, e se nós como indústria, buscarmos uma estratégia que não se mostrar efetiva, estejam certos que a gente vai ter que buscar outras dezenas de alternativas até que a gente encaixe o modelo de negócios. Mas nada substitui o homem, a mulher no campo, né? Somos empresas formadas por pessoas. E que para a grande maioria das pessoas, incluindo todos os profissionais, pessoas que quebraram essa barreira do digital, em algum momento elas vão ser beneficiadas, os médicos, principalmente em regiões em que as empresas não têm força de venda, as regiões mais remotas ou
né, que nem sempre as empresas conseguem chegar até lá. Então, com essa quebra de barreira, talvez haja uma entrada maior que a indústria possa oferecer esse serviço, esse trabalho, essa informação, né, levar esse conteúdo para esses médicos de maneira remota com mais tranquilidade, né? Uhum. Perfeito o seu comentário. Eu falei para vocês agora que o Brasil tem quase 500 mil médicos. Acima de 400 mil médicos é uma certeza absoluta. Moral da história, vamos pegar uma empresa aí com aproximadamente 700 representantes no campo. Essa empresa consegue visitar aproximadamente 100, 120 mil médicos. E os outros? Por que não a gente ter alguma estratégia para também disponibilizar ciência para esses médicos? Nós, como indústria farmacêutica, temos um papel fundamental no apoio da formação dos médicos, na atualização científica desses médicos. Existem tantas atividades que a gente pode disponibilizar. Eu acredito muito que a indústria vai focar muito em plataformas de serviços para os médicos, porque eles precisam disso também. Os médicos, além de serem doutores e tratarem pessoas e cuidarem da saúde das pessoas e das vidas delas, eles também são empresários, eles têm clínica, eles também têm uma folha de pagamento, eles têm assistentes, secretárias, ajudantes e tudo mais. Então, eles precisam de apoio. Não só do ponto de vista médico-científico, mas eu creio que a indústria farmacêutica deve pensar de uma maneira mais holística e tirar disso tudo um grande aprendizado para a gente poder, na era pós-Covid, né, operar de uma maneira mais otimizada, de uma maneira que exista uma relação ganha-ganha com o representante, com a indústria farmacêutica e com os profissionais da saúde também, né? Não, sem dúvida. Eu acho que tem muita coisa boa para acontecer. A indústria, como você falou, é uma das últimas que entra em crise, uma das primeiras que saem. Os resultados do Close-Up foram publicados recentemente, demonstram um crescimento de 30% em março, né, em relação a março do ano anterior. Né? A queda prevista para abril, depois da pré-alta, é menor do que em 20 do que foi em 19, né? A diferença. Então, tem todo um cenário que é complexo, mas a gente está dentro do mercado que menos sofre e que mais cresce também, né? Então, muitas oportunidades vão acontecer. Tem um primeiro momento em que a gente precisa entender tudo o que está acontecendo, que a indústria vai precisar entender, vai precisar se reinventar, mas a retomada também é muito rápida, é muito intensa. Né? Então... Além de ser intensa, feliz daquelas empresas que estão se preparando para viver essa intensidade daqui a algum tempo. Né? Uhum. Nós não temos bola de cristal, nem a tal daquela mãe de Ná poderia prever para a gente por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação. Uhum. Né? Mas uma coisa é certa, essa onda vai passar e para quem já está no setor, para quem já trabalha na indústria, vai ter muita oportunidade. Para quem quer ingressar na indústria, eu também tenho convicção que vai ter oportunidade. Porque esse é um momento de que a gente está vivendo uma determinada inércia, mas ele é muito transitório, ele é muito pontual. A história diz. Não é o Alessandro que está falando, a história diz. Então, eu creio que a gente passe por esse período de adaptação, como nós estamos passando, mas a preparação, ela vai gerar vantagem competitiva. Então, para aquele profissional que está querendo ingressar na indústria, que está se preparando, que está buscando capacitação, não importa a origem dessa capacitação. Às vezes, uma leitura de um livro, de um tema que não está nada vinculado ao tema de trabalho, pode ajudar essa pessoa a aumentar o seu repertório, a tornar essa pessoa mais consciente de alguma coisa, melhorar a sua capacidade de argumentação, seja o que for, mas as pessoas que estão buscando a ajuda nesse sentido são as pessoas que realmente vão saber aproveitar as oportunidades que surgirem. Uhum. Creio com muita convicção que esse vai ser o nosso novo caminho. Eu estou bem curiosa para saber, né? Teve uma das participantes aqui que falou que na primeira visita de volta vai abraçar o médico, coisa eu acho que não vai ser bem assim. Eu imagino que a primeira visita que a gente for fazer vai ser muito parecida com aqueles filmes do Robocop, né? Com uma série de paramentos aí, né? Seguramente a gente deve adotar algum item de segurança para poder
oferecer não só para os médicos, como a gente vem fazendo, né? Mas também para o próprio representante, ter que trabalhar por um período de tempo com algum determinado EPI. Isso as indústrias estão discutindo, eu acho que é uma questão importante para que a gente preserve a integridade física das pessoas, né? Uma das coisas que eu estou extremamente orgulhoso com as decisões que nós tomamos na FQM, Liege, é que nenhum dos nossos profissionais de força de vendas tiveram um caso de corona positivo, por exemplo. Porque as medidas que a gente foi tomando foram baseadas em gente preparada. Formamos um comitê de avaliação de risco, formado por médicos, formado pela diretoria, e as decisões foram sendo cadenciadas, estruturadas, organizadas. Então, para a gente é um motivo de muita, mas de muita alegria mesmo, saber que a gente conseguiu atingir esse objetivo, sabe? Então, creio que essa é a nossa contribuição. Na era pós-Covid, alguns ajustes serão necessários. Eu acho que essa pessoa que fez esse comentário aí vai poder abraçar o médico, mas desde que vocês estejam devidamente paramentados e com muito álcool gel, roupa de astronauta, aquele face shield e muito álcool gel na mão também, né? Para não correr risco. Mas é isso, eu acho que ela externou bem aquilo que é o saudosismo de cada um de nós, né? A gente não vê a hora de voltar ao normal. Eu sinto falta da rotina. Eu quero ir para o escritório, eu quero pegar trânsito, eu quero sentir o barulho do cafezinho daquela cafeteira que tem lá na minha sala, sabe? Essas coisas do dia a dia da gente, né? Mas em breve, eu tenho certeza que em breve esse cenário vai dar espaço para um movimento novo de muitas oportunidades para a gente. Eu acho que muita coisa também vai ser repensada, né, Ale? Principalmente o trabalho em escritório, talvez ele seja reduzido, até porque você não perde tempo no trânsito, não vai precisar de tantos locais físicos, né, para colocar todo mundo trabalhando. Acho que muitas funções trabalham muito bem em home office, né? As pessoas tendo que aprender meio que na marra agora, vendo que dá certo, talvez elas tenham um ganho em tudo, né? Porque pensando numa cidade grande como São Paulo, por exemplo, é fácil de se passar 2 horas no trânsito para ir, 2 horas para voltar, né? Isso em média, quando tem sorte. Pensa 4 horas a mais de produtividade para aquele dia daquela pessoa, né? Eu acho que isso talvez seja uma coisa interessante. Como alguém comentou aí agora no grupo, certamente a gente está vivendo uma nova revolução industrial, digital, transformacionista, radical, que a gente jamais viu. Realmente a gente está acompanhando, e a gente está acompanhando ao vivo e a cores, esse movimento, talvez seja um dos movimentos da era contemporânea de maior mudança na sociedade e na humanidade também, né? Eu estou me sentindo, apresentando, Liege, uma verdadeira convenção. A gente está com 614 pessoas aqui nos acompanhando e é o mesmo sentimento, agora 617, é o mesmo sentimento que eu tenho quando eu estou na frente da minha galera ali com aquela energia bacana que esse povo todo tem. Como é bom estar sentindo, mesmo que à distância, mesmo que digitalmente, mas a gente sente essa troca de experiência de vocês, a gente sente essa energia que essas pessoas estão passando e eu acho que isso sim é o principal elemento de qualquer negócio, né? de qualquer equipe, de qualquer unidade, de qualquer setor, enfim. É o trabalho em equipe, é o fortalecimento das nossas relações, é o trabalho pensando com pensamento no senso coletivo. Eu sempre falo para a nossa equipe que quando a gente faz alguma coisa legal, que a gente tem que agradecer os 1.500 colaboradores, porque cada um dentro do seu papel teve uma responsabilidade para fazer com que aquela acabativa fosse a melhor possível, né? E esse sentimento coletivo, a minha galera, eu tenho absoluta certeza que eles assimilaram. E a gente tem isso como parte do nosso DNA hoje. Então, acho que é um dos grandes legados que eu vou levar para a minha história profissional, é ver tanto comentário aqui que a gente fica até espantado com... Eu fico muito feliz com o carinho de todos, né? Nossa, e quanto carinho, hein, Ale? É verdade. E tem perguntas aí para a gente responder? Como é que tá? Você controla o tempo aí, hein? Com certeza deve ter muitas perguntas. Quem tiver perguntas pode mandar, que agora a gente abre. Mas sabe, Ale, ouvindo você falar, eu fiz uma, assim, coisa de um segundo, mas você já parou para pensar o quanto a nossa existência, eu vou falar por mim e por você, que a gente tem quase nada de diferente de idade, assim, pouca coisa. A gente viu o mundo virar
do avesso. A gente viu a internet chegar. Olha isso. A gente viu o país começando a reagir depois de 500 anos de uma política totalmente corrupta, né? A gente viu a revolta dos 10 centavos, tudo aquilo que aconteceu, tudo que vem acontecendo com a política, tudo que vem renovando, eleições sendo ganhadas em rede social. E agora vem o Covid, literalmente arrancando a gente dos lugares e ensinando a gente a ficar em casa, ensinando a gente a conviver com as pessoas da família. Então, olha que 3 pontos tão importantes que mudaram o mundo e que a gente presenciou, né? Então, a gente viu uma parte muito importante da história. São poucos momentos, acho que, voltando nos últimos 5.000 anos, se bobear, acho que é só a descoberta do fogo, que tenha mudado tanto a vida, né? O impacto na vida das pessoas desse jeito. Faltou só a descoberta do joguinho do Pokémon, né, que atingiu 50 milhões de usuários em algumas horas, né? Enfim, você está absolutamente certa. Eu acho que nossa geração e essas gerações que hoje estão no mercado de trabalho, e as crianças, de certa forma, também estão acompanhando talvez o maior movimento de disrupção que o planeta já assistiu, né? Mas eu creio que, de verdade, talvez um dos principais elementos que a gente tenha que reconhecer que essa doença está trazendo para a gente é você dar peso e você valorizar aquilo que realmente faz sentido na vida, né? Porque o bem material, esse tipo de coisa, fica absolutamente em outro plano, né? O que vale são as relações que a gente constrói, a forma que a gente tem de pensar e de querer buscar alternativas para ajudar as pessoas. Eu tenho ficado bastante feliz com tantos gestos de solidariedade das pessoas e mostra realmente que o brasileiro é um ser muito especial, né? Eu acho que não só o brasileiro, a humanidade está atravessando por isso, mas nós aqui temos realmente um jeito muito diferente de agir e de fazer as coisas acontecerem, né? Uhum, com certeza. E essas prioridades invertidas, é muito interessante que eu vi ontem um gráfico, é uma brincadeira, né? Mas a realidade, a necessidade do momento, né? Aí tinha lá, café continuou igual. Aí tinha lá, álcool, estava já no patamar alto, subiu. Né? Carro caiu. E Né? Internet disparou, né? As Internet pessoas ajustando aumentou. O papel pacote de dados. E desceu. Esse eu achei mais engraçado. É uma questão que nem a antropologia explica, né? Que história é essa de ficar fazendo estoque de papel higiênico em casa, né? Meu Deus. Pode não ter comida em casa, mas papel higiênico não vai faltar, é isso? Não vai faltar. A gente só via, quando estabeleceu a quarentena, a gente só via carrinho lotado de papel higiênico. Falei, gente, vocês vão comer isso? A humanidade está aprendendo mesmo, de verdade. Tem gente perguntando aí pra gente, Liege, o que significa Duca, porque meu time fala muito, Duca. Galera, eu não posso falar, eu estou ao vivo aqui. Mas a galera que está me acompanhando sabe o que significa e poderia ajudar os nossos colegas aí que estão perguntando, tá? Fica a dica. É linguagem interna, né? Mas assim, é fácil de entender. Essa é fácil. Duca! Né? Essa é bem fácil de entender. Gente! É bom demais! É Duca! É Duca, exato. Ale, eu vi uma pergunta aqui. Qual que é a sua opinião a respeito? Como que fica para o neófito esse momento? Bom, eu acho que para o neófito, se ele entender um pouquinho daquilo que a gente conversou agora, que a indústria farmacêutica é centenária, é milenar, seja lá o que for, a visão da indústria farmacêutica é orientada para o longo prazo, a indústria farmacêutica está se reinventando todos os dias. Eu diria que não vai faltar oportunidade. A gente sempre tem uma reciclagem muito grande dos profissionais na indústria farmacêutica. A gente tem gente que inicia, assim como eu iniciei aos 20 anos de idade, tem muita gente que inicia aos 20 anos de idade e tem gente que inicia aos 40 e vai ter uma vida profissional até 70 anos. Né? É muito comum. No nosso time, por exemplo, a gente tem vários e são extraordinários colaboradores na casa de 70 anos de idade, trabalhando com um sorriso no rosto e brilho nos olhos como nunca. E isso acontece também com o neófito, né? Nós aqui, por exemplo, a gente dá bastante oportunidade para neófito.
o que precisa? Para você agarrar uma oportunidade, você precisa estar preparado. Então, vai muito em linha com o que eu já falei para vocês hoje, Liege, que o momento que a gente tem o tempo disponível, a gente vai descobrir quem teve a sabedoria de usá-lo a seu favor e quem realmente desperdiçou. Se tem um recurso que é valioso, mas ele é extremamente valioso e finito na vida da gente, é o tempo. Então, que as pessoas façam um bom uso deles. E a minha dica fica realmente para buscarem algo que faça com que elas cresçam, tá? Intelectualmente, para que melhorem o repertório, para que se preparem, para que treinem, que o trem entra na estação, abre a porta, todo mundo entra. Ele vai tocar uma buzina ali, uma sirene, ele fecha a porta e vai embora. E quando esse trem estiver com as portas abertas, a gente tem que se atirar para entrar. É assim que funciona a vida. Uhum. Alô? Estão me ouvindo? Oi, voltei. Oi. Voltei. A gente tem tido excelentes surpresas com neófitos, tá? Porque são pessoas que vêm com tanta garra, com tanta disposição, que é o que eu falo na FQM, a gente fala que isso é brilho nos olhos, né? Mas é tanta energia que a gente consegue ter uma excelente relação de parceria com essas pessoas que estão ingressando no mercado de trabalho. Oportunidade, galera, tenho tranquilidade em afirmar para vocês. Haverá e muita. Maravilha. Você não sabe como meus alunos e todos os neófitos que estão aqui acompanhando devem estar muito felizes em saber que sempre vai ter oportunidade, né, para o neófito, seja na idade que for, porque o assunto idade sempre volta aqui também. Eu vi, acho que uma gestora comentando que contratou, né, profissionais com mais de 40 anos, até citou um nome aqui, vai passando tão rápido que eu não consegui ler tudo. Mas o que vale mais é justamente isso, né? Ali é a atitude, é o brilho nos olhos, é a vontade, é a preparação da pessoa e não a data de nascimento dela. Não leva a nada. Sinceramente, a gente tem como conduta não olhar para isso. A gente não tem preconceito com etnia, com religião, com idade, com nada disso. O que a gente quer é um profissional qualificado e que tenha as características certas de um profissional representante farmacêutico e que conjugue as suas características com a cultura da tua empresa. Porque muitas vezes essas pessoas falam, poxa, mas eu fiz de tudo, eu fui tão bem na entrevista e não entrei. Às vezes falta alguma coisinha que está relacionado às questões culturais da nossa empresa, que os nossos entrevistadores estão aptos, estão capacitados para identificar isso, né? E tentam fazer essa adequação de perfil. E às vezes um não num processo seletivo é um não transitório, é um não pontual. Nós tivemos casos de pessoas que se submeteram a 2 ou 3 entrevistas, em algum momento aproveitaram a oportunidade. Esse não em uma determinada indústria pode ser um sim numa outra indústria, cujas características dessa empresa, a cultura, os valores dessa empresa se identificam mais com aqueles candidatos. Então, são muitos fatores aí, é muito heterogêneo isso que a gente tem que explorar num processo seletivo, né? O que eu diria é que a gente não pode desistir na primeira porta que se fecha, na segunda, na terceira. Você esteja preparado para enfrentar e abrir quantas portas forem necessárias para que você conquiste o seu espaço, né? Eu costumo falar muito para os meus alunos é que o não é uma oportunidade de você olhar para dentro, ver o que você pode melhorar e em que você pode evoluir. E cada não é um não a mais e um não a menos para o sim. Então, é um degrau. Você está encurtando o tempo para um determinado sim. Chama-se curva de experiência. Muitas vezes a gente vai para alguma entrevista, a gente mesmo reconhece que poderia ter sido melhor, mas serviu de aprendizado para que na próxima entrevista você realmente consiga se superar, né? Isso faz parte do processo de cada um de nós. Desistir não faz parte dos planos, né? Eu falo muito para o meu filho, eu tenho um filho de 22 anos e desde cedo eu encho muita paciência dele, que eu falo, Gabriel, a vida é dura só para quem é mole, né? Porque vocês imaginem aí, eu com 15 anos de idade eu comecei a trabalhar, eu, meus irmãos,
Eu era colocador de carpete, papel de parede, depois eu fui ser vendedor vendedor em padaria, trabalhei em videolocadora, fui vender ferro, entrei no serviço militar. Quando eu saí do serviço militar não tinha grana para nada. E aí eu entrei na indústria farmacêutica, que foi uma grande bênção que eu recebi na minha vida, e estou aqui. Né? O que eu nunca deixei de fazer é acreditar, trabalhar e me qualificar. Eu acho que são esses os principais elementos que faz com que a gente entenda que vai ser, para alguns, vão usar uma pista desse tamanho, outros dessa, mas existe espaço para todo mundo. Você tem que se qualificar e tem que ter uma autoanálise bem rigorosa de como que você fez bem, como que você pode melhorar, porque é isso que vai fazer a diferença amanhã para você ingressar em alguma empresa. Exatamente, Ale. Esse é o tema, por exemplo, do primeiro vídeo do workshop que foi para o ar ontem, né, que já está liberado o vídeo 1, é justamente sobre a oportunidade e qual que foi o meu caminho para chegar, que também não foi nada fácil. E eu tenho recebido uma enxurrada de mensagens falando, Li, quem está do outro lado nunca imagina tudo que você passou, né? Porque a minha história não é uma coisa que eu costumo falar sempre, mas lá no vídeo eu conto em detalhes. E as pessoas ficam chocadas. Falam, a gente nunca imaginou que você fosse passar por tudo isso para estar onde você está. Eu falei, o quê? E ainda a Marcela está aqui, ela está de prova. Ela cortou metade dos perrengues. Ela falou assim, não, ninguém vai ficar aguentando ver eu ouvir isso. Foram muitos anos de dedicação, foram muitos anos de enfrentar dias que muitas vezes eu saía de casa às 6 da manhã e chegava em casa meia-noite e meia da faculdade e tal. É aquela coisa, né, que dizem muito no interior de São Paulo, né? Que todo mundo vê a pinga que você toma, mas não vê os tombos que você leva, né? Sim. A gente não nasce diretor, a gente não nasce dono do curso Receita de Propagandista. São coisas que o aprendizado, os ensinamentos do dia a dia proporcionam pra gente, né? E eu acredito de verdade que se você hoje está aí numa posição de poder ajudar as pessoas através dessa sua ferramenta de trabalho, é porque você se qualificou, você se preparou e você sonhou. Né? Porque você colocou isso como um objetivo na sua vida, que em um dado momento você faria essa virada de chave, né? Deixaria de ser uma colaboradora da indústria para ser uma colaboradora para as pessoas ingressarem na indústria, né? Mas é muito legal isso, você foi atrás dos seus objetivos. Então, é o que eu penso sempre, eu acho que as pessoas realmente, o que não podem é ficar com o tal do mimimi, não chorem. Enquanto você estiver chorando, tem gente vendendo lenço, galera. E o negócio é vender lenço, não é ficar chorando, não. Eu acho que a pessoa que reclama, a palavra reclamar é clamar 2 vezes, né? Você pede com tanta força que acaba acontecendo. Né? Você clama tanto... E geralmente quando a gente está reclamando, a gente está fazendo algum pedido. Ai, eu estou cansado. Ai, eu não tenho dinheiro. Ai, é tanta reclamação que a pessoa acaba ficando... mais assim ainda. Agora, ai, o mercado é fechado. Ai, só entra por indicação. Ai, eu só estou velho para é verdade. Tem tantos tanto mimimi, e as pessoas esquecem de agradecer, né? E a gratidão, ela também tem muita força. Poxa, que grato que eu tenho que ser com a empresa que eu fui fazer o processo seletivo e não entrei dessa vez. Mas eu aprendi, eu tirei alguma conclusão disso, eu saí maior do que eu entrei. Eu acho que é por aí, né? Eu acho que as pessoas realmente precisam refletir. Eu acho que toda essa onda do Covid faz com que a gente reflita bastante. Eu, particularmente, estou muito reflexivo ultimamente, tenho conversado muito com a minha equipe, e eu acredito que o melhor caminho de atravessar essa onda toda é com a cabeça no lugar, com racionalidade, com os pés no chão, sendo companheiro de boas escolhas que a gente faz, né? De boas leituras, de bons livros, e, enfim, de andar com pessoas que também têm um pensamento positivo, e afiar os machados. Eu estou treinando aqui todo dia nas minhas horas vagas, melhorando a minha capacidade de fazer a apresentação. E usando outros formatos de fazer a apresentação. Porque quem fica parado é pino. Eu não penso dessa forma. Acho que a gente realmente tem que se desafiar todos os dias. Né? Sucesso não aceita preguiça. Exato, com certeza. E tem uma questão muito importante que é sempre de manter a positividade, né? Tipo, ao agradecer é a graça descer, né? Então, tudo que você agradece vem para você, né? Quanto mais grato você é,
mais você tem de retorno daquilo, mais o mundo fica colorido, mas não é porque o mundo está colorido, é porque você está enxergando, escolheu enxergar ele desse jeito. Eu sou uma É. pessoa eternamente otimista, eu não consigo olhar o copo meio vazio. Eu estou sempre tirando alguma coisa boa e foi justamente desses perrengues que eu vi que, meu, passava pelo perrengue, o negócio melhorava. Passava por outro perrengue, o negócio melhorava. Então, assim, por mais que esteja no perrengue, calma, gente. O que eu posso fazer para resolver ali? Qual atitude eu É. posso tomar para me tirar o quanto antes dessa situação e que eu possa sair melhor dela? O que eu posso aprender? Porque os perrengues a gente passa para aprender alguma coisa. Quanto antes eu aprender, antes eu saio. Uhum. Então, eu não paro para reclamar. Eu tenho um problema, ok, o que ele é? O que eu faço para resolver? É isso, o mindset é esse. Eu Gosto só de falar penso de assim, uma coisa, eu só penso numa coisa, aliás, tem problema quem não tem saúde. Porque quem tem saúde não tem problema. A gente vai buscar aquilo que falta na vida da gente. E esse pensamento positivo, eu não sou químico, eu não sou farmacêutico, eu não sou médico, eu não sou neurocientista, mas eu acredito demais que os neurotransmissores da gente, eles funcionam melhor se a gente escolher um repertório para colocar aqui nessa caixa, um repertório de coisas boas, de coisas positivas. Né? Eu tenho certeza que isso endorfina a gente sem que a gente faça a tal da imprescindível atividade física diária, mas é uma atividade física para o seu cérebro, né? Então, se eu posso escolher aquilo que eu quero que fique transitando aqui nos meus neurônios, a gente faça as melhores escolhas, né? E é certo que eu acredito que desse jeito a vida fica mais leve e ela fica mais colorida, assim, eu acredito de verdade. com certeza. Ale, a gente está nos 2 últimos minutos, tá? Só quero aproveitar para convidar todo mundo que está aqui para conhecer um pouco dessa história lá no primeiro vídeo, vídeo 1 do workshop. Né? Quem quiser conhecer mais sobre a indústria, sobre as oportunidades. É um evento totalmente online, gratuito. Basta se inscrever aqui no site que está aqui embaixo, receitadepropagandista.com.br/workshop, né? Que já recebe o link pelo e-mail. E qualquer dúvida que tiver também, o nosso telefone de suporte está à disposição, ele está fixado aqui. E aí, quem quiser saber Excelente. mais, fica à vontade. Excelente. No meu caso, eu só quero agradecer imensamente essas pessoas que disponibilizaram do tempo para poderem acompanhar esse nosso bate-papo. É muito gratificante, é um motivo de muita felicidade para a gente. E eu espero que essa mensagem sirva. Se servir um pouquinho que seja para cada um de vocês, a gente já fez valer a noite, a semana, o mês e o ano e tudo mais. E vida segue. Vida Com segue, certeza. essa onda vai passar e a gente vai sair mais fortalecido e mais grandioso disso. Como dizem aqui, que eu vi uma troca de informações, a gente vai ser a geração vitoriosa na era pós-Covid. Eu também acredito nisso. Eu acho que foi o Henrique que deve ter escrito essa frase aí e eu acabei de me apropriar com licença poética, tá, Henrique? Henri, Mas muito bom seu comentário. Henri, maravilhoso. O livro dele é fantástico. Eu já recebi o meu volume. Estou adorando. Muito Legal. rico em informação. Então, Ale, me muitíssimo despeço de obrigada. todos. Muito obrigada mais uma vez. Você foi maravilhoso. Obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade. E o que você precisar do Receita, do nosso exército, da nossa família Receita, conta com a gente. A recíproca é absolutamente verdadeira. Um beijo a todos, boa noite, uma ótima semana. Boa noite. Até logo.